Eu não falei para você que eu voltava? Voltei. E voltei com mais um tema de história do Goiás, preparando você para todos os concursos aqui do nosso querido e maravilhoso estado de Goiás. Sociedade colonial, escravidão, cultura e religiosidade, comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de História e Geografia do Goiás. Então já vou deixar aqui para você não perder o costume, ó, @LuizDudes. Segue a gente lá, meu filho. Não tenha medo de apertar esse botão de seguir, não. Segue a gente lá, porque a gente tem as melhores dicas, os melhores conteúdos para você disponibilizados lá no Instagram. Então vamos lá, sem mais delongas. Olha lá. Vamos então ver sociedade colonial em Goiás. Está aí na tela para você. Então, quando nós falamos de sociedade colonial no estado de Goiás, nós estamos falando das sociedades que, a partir do século XVIII, tiveram seu crescimento e o seu surgimento atrelados ao quê? Atrelados às questões mineradoras do Brasil, né? Mas esse período também gerou inúmeras desigualdades. Desigualdades profundas na sociedade brasileira, como desigualdades sociais, desigualdades econômicas e também raciais. Então o acesso à terra era extremamente restrito e a posse de escravos era o que movimentava a atividade mineradora no estado de Goiás. Com isso, nós vamos ter o surgimento de uma elite colonial. E aí, essa elite colonial vai ser composta pela galera que financiava a mineração. Os grandes proprietários de terra e também os comerciantes locais. Então, com a chegada de grandes populações ao estado de Goiás, advindas principalmente da descoberta do ouro em Goiás, nós temos aqui então o surgimento de pequenos comércios, e esses comércios acabam tendo uma boa influência política. Então essa galera, tanto os proprietários de grandes terras e grandes jazidas de ouro, como também alguns grandes comerciantes que começaram a surgir no estado de Goiás, influenciados pela descoberta do ouro, vão ocupar as primeiras câmaras municipais que vão ser criadas. A partir de quando, professor? A partir de 1748, que é quando Goiás vai se tornar capitania de fato. Tá? E aí, há necessidade de haver uma organização administrativa, mas também sempre em colunha ali com a igreja, né? Sem deixar de lado ali os privilégios da igreja. Então a economia e a política local eram controladas mediante isso, a partir de 1748, com a criação da capitania de Goiás. E nós vamos ter as camadas mais intermediárias da sociedade goiana durante esse período, que era de quem? Que eram de artesãos, pequenos comerciantes, soldados e religiosos, mestiços, brancos e assim sucessivamente. Aqui nós vamos ter as camadas que não são nem tão ricas, mas também não são nem tão pobres, né? E nós temos aí a população escravizada, isso aqui eu não preciso dizer para você, né? Tanto os negros africanos quanto os indígenas escravizados durante esse período. Aqui nós temos a escravidão africana. E aqui a escravidão indígena, que vai acontecer durante esse período para servirem de mão de obra para a exploração de quê? Para a exploração do ouro. Essa é a divisão da sociedade goiana. De novo, elite colonial, dividida por quem? Mineradores, proprietários de terra e comerciantes. Camadas intermediárias, quem eram? Artesãos, pequenos comerciantes, soldados e religiosos. População escravizada, você sabe quem eram? Os africanos. E os indígenas também você sabe quem é. A escravidão, portanto, no estado, ela vai ser incentivada, obviamente, pela descoberta do ouro. Né? Isso vai marcar profundamente não só a sociedade goiana, como a sociedade brasileira em larga escala, porque a gente sabe como é que acontecia as questões escravagistas no Brasil durante esse período. Então eles serviam de mão de obra aonde? Nas minas. Era essa galera que fazia a exploração, a mineração do ouro nas grandes fazendas, nas grandes jazidas de ouro, que eram controlados pelos grandes proprietários de terra, pelos donos de grandes jazidas, né? Então, além dos africanos, também havia, em algumas regiões, a escravidão indígena. E lembre-se, e é importante a gente destacar,
que o tronco indígena e linguístico dos indígenas do estado de Goiás será o Magrogê. Aí nós vamos ter uma série de tribos e de civilizações importantes durante esse período, como os avacanoeiros, por exemplo, sobretudo nas primeiras décadas da ocupação. Então a escravidão em Goiás era menos concentrada em quê? Em regiões, olha lá, em regiões como Minas ou Bahia, mas teve um fortíssimo impacto social e também cultural. Então a cultura goiana ela vai ser influenciada por essa questão aqui, ó, que nós chamamos de caldeirão étnico-cultural, que envolve o quê? Quais são as 3 populações que formam Goiás? Que formam a população goiana, melhor dizendo. Você já viu o monumento das 3 raças lá na Praça Central de Goiânia? Já viu? O que representa aquilo? Os 3 povos que formam a sociedade goiana. Os europeus, portugueses, os africanos e os indígenas. Já anota essa dica aí para sua prova, para você não errar. Caso essa imagem apareça lá para você, esse monumento apareça, você já sabe o que é. Então nós vamos destacar aqui como manifestações culturais o quê? Quais são as principais manifestações culturais do estado de Goiás? O Congado, festa que é uma fortíssima festa popular, literatura de cordel e histórias orais, narrativas orais. Mas nós temos um destaque para a arte sacra barroca, expressa em igrejas e também em festas religiosas. Em relação à religião no estado de Goiás, a questão da religiosidade, sempre uma polêmica quando a gente fala de religiosidade, né? Então a religião católica era oficialmente a religião oficial do Brasil, né? Então nós vamos ter aí o padroado régio, que permitia a nomeação dos clérigos, né? Então a igreja sempre vai ter um importante papel aqui. Um importantíssimo papel social, mas também de manutenção dos seus privilégios, né? Eles, obviamente, faziam o quê? A igreja tinha um papel de quê? Na vida colonial? De realizar batismo, realizar casamento, festa religiosa, controle moral da sociedade e assim sucessivamente. Então, essas irmandades religiosas, elas reuniam diversas classes sociais. Brancos, mestiços, negros, ricos e pobres. Então a igreja tinha um papel muito relevante durante esse período na construção de uma capitania que estava iniciando. E é a questão religiosa. Você pode até não ser religioso, você pode até não gostar de religião, mas você não pode deixar de levar em consideração que a religião é extremamente importante do ponto de vista social. Então, olha lá. A religiosidade oficial, ao lado da religiosidade oficial, sobreviveram práticas sincréticas, como o quê? Cultos afro-brasileiros sob devoções. O que acontecia aqui durante esse período? O negro era retirado da sua terra e trago para cá. Quando ele chegava lá na fazenda do seu senhor, o seu senhor obrigava ele a fazer o quê? Falou, ó, eu não quero você cultuando seus deuses aqui não, viu, meu irmão? Você vai cultuar os meus. Tá vendo aqui? Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem você vai cultuar, você vai adorar, você vai rezar. Aí pegava uma imagem lá de Jesus. Aí o negro lá falava assim, rapaz, não é que isso aí parece Oxalá? E aí ele ia fazendo o quê? Sincretismo religioso, que era a mistura de 2 ou mais religiões ali. Então a religião iorubá foi se mesclando com a religião católica no Brasil. Olhava para a imagem de Nossa Senhora e falava assim, rapaz, não é que parece Iemanjá? Olhava para a imagem de São Jorge, rapaz, não é que parece Ogum? Né? E assim sucessivamente. Então esse sincretismo religioso vai acontecendo devido a essa questão da religiosidade, das práticas sincréticas, que os negros eram forçados a praticar porque não podiam cultuar os seus deuses. Porque a religião negra era considerada uma religião do demônio, ela era demonizada, como acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Infelizmente, até os dias de hoje. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos a principal festa sincrética no Brasil, que qual é? É quando os pais de santos de Salvador vão lavar a escadaria da igreja do Senhor do Bonfim em Salvador. Ok? Então, essa é a questão da religiosidade. Então a Igreja Católica tinha sim um papel central na vida colonial da igreja, do povo, socialmente falando. Tinha toda essa ideia de que essa ideia
de construção de poder. Então a igreja controlava registros civis, de nascimento, de casamento, de mortes, era responsável pela educação moral e pública. Aqui nós temos uma perspectiva do quê? Do ensino tradicional. A construção de igrejas em cidades como Vila Boa evidenciava o poder simbólico e material de quem? Da fé cristã. Tá? E aí surgem inúmeras irmandades religiosas que tinham como principal objetivo a prática de caridade, a organização de festas religiosas e ajuda mútua à comunidade, dando esse espaço de sociabilidade e resistência dentro da colônia. E aí nós já falamos do sincretismo religioso, a exemplo de Ogum e São Jorge, de Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, e assim sucessivamente, ok? Então a sociedade colonial goiana foi marcada por essas estruturas, por essa estruturação de desigualdades sociais, mas também por uma rica produção de cultura religiosa. Então o que você tem que entender aqui? Isso não só no estado de Goiás não, tá? Isso de forma muito geral também, dentro do Brasil como um todo. A população negra faz parte da formação da identidade nacional brasileira. E apesar de nós vivermos ainda num país que é extremamente racista, estruturalmente falando, nós estamos aí caminhando para a superação dessas desigualdades. Pelo menos assim nós lutamos e esperamos que um dia isso aconteça. Mas também nós temos as questões da intolerância religiosa, principalmente de intolerância religiosa vinculada à questão das religiões afro-brasileiras de matriz africana, que continua acontecendo nos dias de hoje. E esse preconceito ele não é um preconceito que começa agora, que começa no século XX, que começa no século XXI, que começou há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, começou ontem. Não, isso aqui é estrutural. Isso aqui começou desde o período pré-colonial, se arrastou por todo o período colonial. Nós estamos vendo aqui como que acontecia essa relação da religiosidade católica com outras religiões, principalmente de religiões de matrizes africanas, né? E como aconteceu esse processo de sincretismo religioso. Então essa perspectiva forma o quê? Ela forma a identidade religiosa do Brasil. E ela versa sobre a sobrevivência e também sobre a luta das populações que historicamente foram oprimidas dentro do nosso país. É para isso que nós estudamos história. Nós estudamos história não para estudar aquilo que já passou. Nós estudamos história para a compreensão do presente, para analisar o passado, analisar os fatos e momentos históricos a partir de fontes históricas, sejam primárias, sejam secundárias, mas com a finalidade de observar o presente, de criticar o presente e de mudar o futuro. Essa é a finalidade do estudo da história, ok? Então eu vou dar aqui para você uma dica de ouro que vai fazer diferença aí para você. Olha lá. Aqui eu tenho um outro mnemônico. Lembra do mnemônico da aula passada? BBSA e BBS Filho. Você lembra? Você lembra? BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera, né? E ele descobriu o quê? Ele descobriu Goiás. Ele descobriu Goiás. E BBSF, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, descobriu o quê? Descobriu ouro. Então vamos lá? Eu trouxe aqui pra você, ó, essa dica, esse mnemônico importante. Goiânia. 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 Goiânia é o nosso mnemônico. G de garimpo e ouro, que foi descoberto quando? Olha lá, no século XVIII. O de ocupação interiorana, a partir do quê? Do movimento dos bandeirantes, do bandeiratismo paulista. Intendentes e de intendentes e administração pública. E lembre-se que os intendentes eram os responsáveis da coroa portuguesa dentro da capitania, que tinham a finalidade de quê? De fazer a arrecadação da tributação do quinto, que era o imposto cobrado pela coroa portuguesa pela atividade mineradora dentro da região. Então, I de intendentes, A de abolição e escravidão, A de abolição e escravidão, forte presença de escravizados e também resistência, principalmente para a galera lá que fugia para o quilombo. N de nova economia, porque nós vamos ter a queda da mineração a partir de 1761 e Goiás vai inovar nas suas metodologias econômicas aí com o quê? Com a pecuária e também com a agricultura, que será a nova base econômica da capitania. E de identidade cultural. E de identidade cultural.
sincretismo religioso, festas populares, raízes africanas, indígenas e portuguesas, e a de Anápolis e o quê? Goiânia, desenvolvimento urbano no século XX e mudança da capital de Goiás Velho para Goiânia em 1937, ok? Então olha aqui, ó. Esse é o mnemônico. Garimpo, ouro, intendentes, abolição, nova economia, identidade cultural, Anápolis e Goiânia. Nós vamos ter as duas novas cidades aí que estarão ali no centro do estado e Goiânia sendo a capital do estado. Então, duas questões aqui importantes de serem destacadas para você. Quais são as duas questões? Primeira delas é que você tem que entender que esse mnemônico aqui, ele é um mnemônico que pode te salvar na hora da prova. Então, tira print aí. Tira print, prega aí na parede do teu quarto, na parede da sala, na parede da cozinha, na parede do banheiro. Deixa aí no modo de tela inicial do teu celular, que isso aqui vai fazer diferença para você com toda certeza. Segunda questão importante de ser destacada aqui. A economia goiana ela vai sair da economia mineradora, para qual modelo econômico? Agropecuário. Para o modelo agropecuário. Show de bola? Então, primeiro eu tenho atividade mineradora, depois eu tenho atividade agropecuária. Ok? Vamos resolver algumas questõezinhas, pra gente ficar afiado pra prova, pra você chegar lá, ó, tranquilo, suave e sereno pra prova, mesmo? Vamos lá? Questão de número 1. Durante o período colonial, a administração da capitania de Goiás, isso aqui foi em 1748, surgiu, né, como capitania, foi organizada de modo a garantir o controle da coroa sobre atividades mineradoras e a manutenção da ordem local. Nesse contexto, qual era o papel dos intendentes nomeados para a região? Então vamos lá, letra A. Exercer o poder legislativo local, já começou errado. Porque o papel do intendente, vou destacar aqui para você, olha lá. O papel do intendente não era o papel legislativo. Era o papel de quê? De recolhimento dos impostos, tributação. As câmaras municipais, elas eram ocupadas por quem? Elas eram ocupadas pelos grandes proprietários de terra e jazidas de ouro e ocupadas pelos grandes comerciantes do estado. Então, letra A está errada. B. Supervisionar as ações da igreja, essa era a função do intendente, está errado também. Promovendo catequização dos índios, pelo amor de Deus, quem fez isso aqui foi os jesuítas, lá no período pré-colonial, está errado. E organização de atividades de irmandades religiosas, muito errado. Letra C. Olha lá. Representar diretamente os interesses da coroa, até aqui correto. Fiscalizando a produção de ouro, coisa linda. Cobrando o quinto e controlando a arrecadação tributária, perfeito. Letra C. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. Lembrando aqui, destacando que o quinto era numa porcentagem de 20%. 20% do ouro que era extraído em determinadas regiões, principalmente nas cidades que eram consideradas ali cidades mineradoras. Letra D. Assumir o comando militar das fronteiras da capitania. Comando militar pelo intendente. Letra D errado. Então pode marcar aí. Questão de número 1. Letra C. Marca aí no seu material. Olha lá a questão de número 2. Vou colocar aí na tela para você. A economia aurífera de Goiás sustentou, durante boa parte do século XVIII, a ocupação e o desenvolvimento da região. Contudo, esse ciclo passou por profundas transformações ao final desse mesmo século. Sobre a decadência do ouro e seus impactos, assinale a alternativa que é correta. Letra A. A escassez de escravizados na capitania foi o principal fator da decadência do ouro, levando ao colapso imediato das vilas mineradoras. E aí, letra A? Certo ou errado? Fala aí pra me ouvir. Certo ou errado? Erradíssimo, né, meu bebê? Mas muito errado. Muito errado. A redução aconteceu a partir de uma crise fiscal e também diante dos conflitos que foram gerados por conta da cobrança do quinto. Não foi pela escassez da mão de obra de escravos. Não foi. Isso aqui está completamente errado. Completamente errado. Então pode marcar letra A, errada. Agora olha lá. Letra B. Olha lá que coisa linda. A redução da produção aurífera. Isso aqui vai acontecer quando?
A partir de quando? Já falei para você. 1791. Tira print e põe aí põe na parede do banheiro para você ficar olhando na hora que você tiver. Isso aí você entendeu, você entendeu. Provocou uma crise o quê? Olha lá. Provocou uma crise fiscal. O abandono de povoados, principalmente de Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Professor, mas que cidade é essa? Pirinópolis. Já foi lá tomar um banho de cachoeira? Já foi lá no casarão tomar aquele suco de laranja no casarão? É bom, já fui lá, é maneiro. E o fortalecimento de atividades o quê? Agrícolas e pecuária como alternativas. Então aqui nós vamos ter o segundo modelo. Pode marcar em letra B, sem medo de ser feliz. Nós vamos ter o segundo modelo de economia. Segundo modelo econômico. Segundo modelo econômico do estado de Goiás foi o quê? Foi a atividade agropecuária diante da queda da mineração, que acontece quando? A partir de 1761. Eu coloquei 91 aqui, mas é 61. Esse nome aqui tá... Esse nome aqui tá errado. A partir de 1761, com a queda do quê? Com a queda da mineração. Ah, professor, mas isso foi incentivado pelo quê? Cobrança do quinto. O que deixa o povo revoltado a vida inteira, na história do Brasil inteiro? Cobrança de imposto, filho. Cobrança de imposto. Então vamos marcar aí, letra B. C. O esgotamento das minas levou à formação de uma elite intelectual. Não. Letra C errado. E letra D. Com o declínio da mineração, a capitania de Goiás foi extinta e incorporada à capitania de São Paulo, que era São Vicente. Aí não, né, meu bebê? Então, questão de número 2, letra o quê? Letra B. Pode marcar isso aí, meio de ser feliz. Confia no gordinho que vai dar certo. Questão de número 3 na tela para você. A escravidão foi um dos pilares da estrutura social em Goiás durante o período que? Colonial. Show de bola. Em relação à presença e à resistência dos escravizados no contexto goiano, assinale as afirmativas a seguir. Então bora lá. A resistência escrava em Goiás se limitou à recusa em participar das festas religiosas e às fugas individuais para a zona rural? Questão 3, letra A. Errou, meu bebê. Errou. Se limitou em recusar em participação de festas religiosas. Essa resistência escrava se recusou a participar? Nunca, né, gente? Então, letra A, errada. Letra B. Quilombos como o do Cedro representaram importantes formas de resistência à escravidão, desafiando a autoridade colonial. Pode marcar aí, letra B. Quimono do Cedro, inclusive, foi muito importante na região leste do estado, por ser um quimono considerado de ampla resistência e extremamente organizado. Pode marcar aí, letra B, sem medo de ser feliz. C. A escravidão em Goiás foi exclusivamente para a mineração. Errou. Sem registros de uso da mão de obra escravizada na agricultura, mas está muito errado isso aqui. E letra D, os escravizados goianos não possuíam acesso a espaços culturais ou religiosos durante o período cultural. Olha só, os escravizados goianos não possuíam acesso a espaços culturais. Errado. A gente acabou de ver que os senhores de escravos, os donos de escravos, obrigavam os seus escravos a cultuarem os seus deuses. Então, eles tinham acesso a esse espaço religioso, eles não tinham como opinar, eles não tinham como cultuar os seus deuses de forma visível, de forma explícita. Acabavam fazendo isso a partir do sincretismo religioso. Então, questão de número 3, letra B, pode marcar aí. Questão de número 4, as expressões culturais da sociedade colonial goiana foram marcadas por influências de diversos grupos étnicos presentes na região. Sobre esse contexto é correto afirmar, letra A, as festas populares, como Folia de Reis e Congado, demonstram a presença de um sincretismo cultural que mescla elementos africanos, indígenas e ibéricos. Acabei de falar para você aí, na aula anterior. Principal monumento que está no centro da Praça de Goiânia, Movimento das Três Raças. Africanos, europeus, indígenas, formação da identidade brasileira miscigenada. Pode marcar aí, letra A, sem medo de ser feliz. Letra B, a cultura goiana
foi exclusivamente portuguesa? Aí não, meu bebê. E os africanos ficam onde? Os indígenas ficam aonde? Letra B tá errada, letra C. A música e a culinária goiana desenvolveram-se de forma independente das tradições dos povos escravizados, sendo completamente europeias em sua origem. Aí não, cara, errado também. E letra D, o processo de aculturação no século XVIII impediu o desenvolvimento de manifestações religiosas e brasileiras em Goiás. Questão de número 4, pode marcar aí letra A. E questão 5, para a gente poder terminar, a religiosidade desempenhou um papel central na sociedade colonial de Goiás, estando profundamente associada às estruturas de poder e aos mecanismos de controle social. Olha lá. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta. Letra A. A Igreja Católica não teve influência política durante o período colonial, restringindo-se à evangelização dos indígenas. Errado. B. As irmandades religiosas organizadas pelos brancos pobres eram as únicas permitidas pela coroa portuguesa devido ao temor de insurreições negras. Errado também. Letra C. As manifestações religiosas dos africanos escravizados foram totalmente proibidas e não deixaram marcas na religiosidade local. Errado também. Elas eram proibidas sim. Em alguns aspectos eram, não totalmente, mas que elas deixaram profundas marcas na sociedade brasileira, com certeza deixaram. Letra D, a religiosidade, olha lá, servia também como espaço de resistência, lindo, para a população escravizada que reinterpretava os símbolos católicos segundo o que as suas tradições. Letra D. Isso aqui nós vamos chamar de quê, meu bebê? Quando a alternativa diz aqui, ó, e reinterpretavam os símbolos católicos, isso aqui nós vamos chamar disso aqui, ó, sincretismo religioso. Sincretismo religioso, pode anotar aí. Questão de número 5. Com isso nós matamos mais uma aulinha sobre a história do Goiás. E eu tenho toda certeza que essas dicas farão a diferença para sua aprovação. Portanto, não sai daí. É só o tempo de você ir ali no banheiro, dar uma espreguiçada aí, levantar da cadeira, arrumar a coluna, tomar uma água, comprar aquele monstro ali na esquina, voltar, porque daqui a pouco o Gordinho chega de novo com mais dicas sobre a história de Goiás. Beijo do Gordo, bons estudos para você.